Olá, tudo bem? Boa tarde. Para essa questão aqui, eu já deixei desenhadinho o processo que estava no próprio enunciado, com as 4 transformações. Já deixei indicado aqui que a transformação A, B e C, D são adiabáticas, conforme o próprio enunciado fala para gente. E aqui eu já deixei 4 fórmulas que nós precisamos saber para resolver essa questão. A primeira delas é que o calor é igual ao trabalho mais variação da energia interna. Isso é equivalente à primeira lei da termodinâmica. A segunda é sobre o trabalho. O trabalho é igual à pressão vezes a variação do volume. Então, se a gente tem uma variação positiva, se o trabalho aumenta, se o volume aumenta, o trabalho é positivo. E se o volume diminui, a variação é negativa, então o trabalho também é negativo. Da mesma forma que na energia interna, se a gente tem uma variação positiva, ou seja, a temperatura aumenta, a gente vai ter uma variação positiva da energia interna. Se a temperatura diminui, a variação é negativa e a energia interna também varia negativamente. A outra fórmula é P vezes V sobre T, ou seja, conforme uma constante aqui, a gente consegue analisar as relações de proporcionalidade. Então, vamos analisar a alternativa a alternativa. A alternativa A nos diz: o processo AB e CD realizam troca de calor, o calor é absorvido. Elas estão erradas porque o processo AB e CD, eles são adiabáticos. A principal característica de um processo adiabático é que ele não troca calor, ou seja, o Q dele é nulo. Ele não absorve, nem cede calor, não há nenhuma energia em trânsito, tá legal? Por mais que a temperatura possa variar, a pressão possa variar, o volume possa variar, pode acontecer variação da energia interna, pode acontecer trabalho, mas não há nenhum tipo de troca de calor nos processos adiabáticos. Então, de fato, há realização de trabalho, há variação do volume, isso gera trabalho, mas pelo fato de elas serem adiabáticas, não há nenhum tipo de troca de calor e elas estão erradas. A alternativa B diz que o processo AB e BC, pois neles acontece elevação da temperatura. De fato, no processo BC acontece elevação da temperatura. Aqui, mas o processo AB, a gente também não tem um valor muito correto para dar para essa temperatura, o que vai acontecer com ela. A gente sabe que o volume está diminuindo e que a pressão está aumentando. E pelo fato de ela ser adiabática, também é impossível que ela troque calor. Então já está errado pelo fato de envolver o processo AB. No processo AB não há nenhuma troca de calor e por isso ela está errada. Ali na alternativa C, o processo CD, pois ele representa uma expansão adiabática, de fato representa, porque o volume está aumentando, o que é uma expansão, mas é adiabático, mas exatamente por isso, por ser adiabático, ele não vai realizar nenhuma troca de calor. Então não tem como o sistema absorver calor nessa transformação. Na alternativa D, o processo AB, pois representa uma compressão adiabática, de fato representa, porque o volume está diminuindo e a transformação é adiabática, então é uma compressão adiabática. Ocorre a elevação da temperatura, como eu falei para você, a gente sabe que a pressão está aumentando e o volume está diminuindo, nós sabemos que a temperatura irá variar. Provavelmente vai acontecer uma elevação da temperatura, mas não há como afirmar com certeza sem os dados. E geralmente, já pelo fato de ser adiabática, ela já está errada porque adiabático não troca calor, não há nenhum tipo de fluxo de calor na transformação adiabática. E com isso nos resta a alternativa E. Na alternativa E nos diz que o processo BC, pois ele representa uma expansão isobárica, o que está certo porque o volume está aumentando e a pressão está constante. O sistema realiza trabalho, está certo porque o volume está modificando e a temperatura se eleva. Vamos conferir isso. Aqui, ó, no meu trabalho, a variação de volume é positiva, porque o volume está aumentando, está vindo para cá, no favor do eixo X. Então, o volume final é maior do que o volume inicial, a variação é positiva. Se minha variação de volume é positiva, o meu trabalho também é positivo. Já tem um sinalzinho de mais aqui. Aqui, na pressão constante, a pressão não vai
a gente pode cortar ela não vai influenciar. V e T são diretamente proporcionais. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Se o volume diminui, a temperatura diminui. Como eu tenho ali um aumento do volume, eu vou ter também um aumento da temperatura. Um aumento da temperatura gera uma variação de temperatura positiva. E ao gerar essa variação de temperatura positiva, eu tenho uma variação da energia interna também positiva. Ou seja, aqui fica mais. E se eu somo um mais com outro mais, eu tenho um resultado positivo. Por exemplo, se eu somo um número positivo com um número positivo, eu também vou ter um resultado positivo. Por exemplo, se eu somo 3 com 7, eu vou ter um resultado positivo, né? Então, eu posso afirmar com toda certeza que o Q é positivo. O Q sendo positivo, eu posso afirmar que o sistema absorveu o calor, recebeu o calor, e é essa a alternativa correta.